Tá? Boa noite a todos, queridos companheiros. É sempre uma alegria, né, nos reencontrarmos aqui no SEC, Mensageiros da Luz, na cidade de Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil. Para quem não me conhece ainda, meu nome é José Mário Vieira, sou tarefeiro da casa e, nessa condição, fui incumbido pela nossa companheira Ângela, responsável pelo setor doutrinário, para que eu apresentasse um estudo, um tema, discussão de interesse do nosso ideal espírita. E, em virtude do momento conflituoso que nós vivemos hoje no universo, né? No planeta todo, no Brasil, e também nas nossas vidas pessoais, né? Estamos aí enfrentando a pandemia, a ameaça de guerra no leste europeu, ambiente polarizado na política, no campo econômico, dificuldade. Eu resolvi falar sobre esse tema, que é um tema que sempre foi muito palpitante, que é a questão da salvação, no caso nosso específico, da salvação no enfoque espírita, né? Sob o prisma do espiritismo. Eu que vim de uma família católica, né, tradicional, e passei por todos aqueles rituais da igreja, fui batizado, fiz a catequese, a primeira comunhão, crisma. Depois passei muito tempo assistindo às missas, né? As palestras dos padres, as homílias. Mas, a partir do momento que eu fui melhorando meu setor de compreensão, eu nunca me conformei com as explicações dos teólogos antigos da igreja sobre essa questão de salvação. Ou seja, depois da morte física, o que acontece com o espírito na verdade? O que seria o céu? O que seria o inferno, o paraíso, o purgatório, o limbo, né? Essa história também que eu nunca me conformei, nunca aceitei, a questão do descanso eterno ou das penas cruéis e infinitas, né? O sujeito ia queimar a vida toda no mármore do inferno. E eu, né, nas minhas cogitações íntimas, não recebendo as respostas que me agradavam ou que satisfaziam essa minha vontade de compreender, eu acabei me afastando da Igreja Católica e, depois de algum tempo, ao conhecer minha esposa, Kelly, todos vocês aí, a maioria conhece, ela acabou me apresentando o Espiritismo e, por incrível que pareça, foi justamente numa reunião doutrinária lá no João Evangelista em Vitória, ouvindo um dos palestrantes da casa lá, quando ele começou a falar sobre o livro dos Espíritos, sobre o entendimento que os espíritos superiores trouxeram para Kardec através das respostas, sobre o destino, né, do ser, da dor, do espírito depois da desencarnação. Eu falei, opa, eu acho que o negócio é mais ou menos por aí, né? Porque eu não conseguia cogitar ou aceitar um Deus que fez um universo tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, poderia ser, ao mesmo tempo, um Deus tão raivoso, tão iracundo, ou tão vingativo, ao ponto de condenar um filho seu à danação eterna, né? Porque o antônimo de salvação é perdição. Então, quando Jesus veio à Terra, Jesus, em momento nenhum, usou esse palavreado, essa ameaça, no sentido de que o sujeito não teria salvação. Muito pelo contrário, Jesus ensinou e pregou sempre a remissão dos pecados, sempre a possibilidade da pessoa se recuperar, de ser perdoado, de fazer um caminho diferente do que ele estava trilhando até ali. E outra coisa, ele ainda disse, afirmou com palavras claras, de que ele não sossegaria enquanto tivesse uma ovelha sua perdida. Então, isso que me encantou e ainda me encanta no Espiritismo e faz com que cada vez mais eu tente estudar e tente entender esses ensinamentos dos espíritos superiores. Vamos seguir aí, meu amigo Heraldo. Então, como nós agora vivemos sob a égide da razão,
eu trouxe aí com uma provocação filosófica, né? René Descartes, que é o pai do racionalismo, né? Que a partir do encarne desses espíritos na face da Terra, eles vieram justamente para combater aquela fase do obscurantismo, onde, né, os teólogos antigos usavam da fé para atemorizar as pessoas. Ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer tal coisa, você vai para o céu, né? E o René Descartes, junto com a pleiade de espíritos que o acompanharam nesse período, ele veio justamente convocar a humanidade para que passasse essas questões pelo crivo da razão, nos convidando, e aqueles que continuam com a sua fé, que seja pelo menos uma fé raciocinada, não uma fé sem lógica, né? Sigamos. Aí eu já fiz a introdução aí, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu não me conformava com aquelas teorias, né? Apesar de respeitar todos os credos religiosos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, foi no ano de 593 os teólogos criaram a ideia de purgatório, que no início só existia céu e inferno. Isso trouxe um problema sério para a igreja daquela época, que foi justamente a questão da proporcionalidade. Os crentes começaram a questionar: vem cá, como é que é isso aí? Quer dizer que desde aquele camarada que cometeu um pequeno pecado, desde que ele cometeu um pecado enorme, por exemplo, o sujeito furtou para comer, ele vai para o mesmo inferno daquele que matou uma família toda por interesse patrimonial ou por questão né, por ambição, por ganância? Como é que fica isso? Isso foi um problema muito sério e a igreja deu um jeito na época lá, né, através daqueles concílios que eles faziam, daquelas reuniões para decidir essas situações da doutrina católica, e se achou por bem criar essa figura do purgatório, que seria ali tipo um meio termo, né? Seria ali uma espécie de segunda época, de segunda chance, de recuperação, onde se o sujeito cumprisse determinado período ali, ele poderia depois migrar para o céu, né? A gente vai ver essa figura muito clara na obra de Dante Alighieri. Na verdade, foi o Dante, na Divina Comédia, que ele fez o desenho de como seria, né, o céu, a sua divisão dos seus níveis, o purgatório, o céu, né, o inferno, com cada um dos seus níveis, com cada um lá, a natureza do pecado de cada um, com aquelas provas terríveis que cada um teria que passar. E quem não leu ainda, a Divina Comédia, seria muito interessante. Ela tem audiobook também, igual tem gente que estava vendo as radionovelas, porque dá para a gente fazer um mergulho lá atrás, na ideia que vigia naquela época do medievo, para a gente entender qual era o pensamento que as pessoas daquela época tinham sobre essa questão né, do destino do espírito, né? Ali você vai encontrar o círculo dos orgulhosos, o círculo daqueles que dos patricidas que mataram os pais, dos patricidas, dos invejosos, daqueles usuras, e é muito interessante, é muito rica, é uma das obras mais clássicas que existe na literatura mundial. Eu já li umas 2, 3 vezes, ela vem em forma de verso, é italiana, tem italiano também, mas tem em português traduzido, e é muito rica, né? Uma das coisas que eu não conseguia conceber era a questão do descanso eterno, né? Penas terríveis e intermináveis. Eu também nunca consegui digerir isso. O sujeito vai ter uma vida boa, depois vai ficar a vida toda dormindo. Isso desculpa aquele se tem algum baiano, mas é coisa de baiano isso, não é? Ficar na rede a vida toda, com todo respeito. Muito menos essa ideia de um Deus iracundo, né? Como eu falei, vingativo, a ideia do Deus do medievo, ele não prosperou justamente depois da Renascença, né? da época das luzes, e encarnaram na Terra vários espíritos de escola, né? Em todas as áreas da literatura, da arte, da pintura, e eles vieram a abrir a mente das pessoas nesse aspecto, né?
E Nietzsche, agora no século XIX, que é o filósofo alemão, né, o filósofo do martelo, muito criticado, ele chegou a falar, inclusive, numa das suas obras, Deus está morto. Isso foi uma confusão danada, né, uma heresia, a gente pode falar isso e tal, mas ele, quando ele usou essa frase, foi no sentido de matar a ideia daquele Deus que se tinha, de um Deus cheio de defeitos, porque era um Deus que tinha preferências, era Deus que tinha escolhas, era Deus que tinha defeitos da natureza humana, assim como na mitologia, né? Era muito comum entre os deuses gregos. Os deuses gregos eles tinham poder, mas também tinham defeitos humanos. Às vezes eles disputavam coisas com homens. Por exemplo, o amor de uma mulher, e lá eles tinham Deus para tudo, né? Deus Poseidon, e tinha lá o Deus Baco, Deus do vinho, Deus do amor. E esses deuses, eles tinham limitações humanas. E nós sabemos muito bem, nós vamos ver um pouquinho aqui mais na frente, quando se mergulhou no estudo da natureza mais íntima de Deus, você vai se deparar com as qualidades de Deus que apontam no sentido da perfeição. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem povo escolhido. Ele não tem raiva. Ou ele não tem sentimento de inveja. Se ele tivesse esses defeitos, esses vícios, ele não seria Deus. Mas vamos ver mais aqui na frente, vamos seguir aqui, Heraldo. No próximo aí. Né? Então, como nós demos uma avançada aí nessas questões, libertos desses dogmas, dessas crenças limitantes, né? Criadas pelos teólogos dos primeiros séculos, porque eles fizeram isso mais no sentido de dominar as massas através do medo. Né? E já tendo atravessado o século das luzes, adquirimos consciência de nós mesmos. E não nos parece mais razoável a existência de um céu, um purgatório ou de um inferno como locais físicos ou circunscritos, como na visão de Dante, lá retratado na sua obra, né? A Divina Comédia. Nem tampouco descanso ou penas eternas como forma de recompensa. Vamos avançar. E aí eu trago a figura de São Tomás de Aquino, que foi uma das grandes figuras da Igreja, porque São Tomás de Aquino, que viveu aí no período de 1200 aí para frente, ele quando foi fazer esse estudo da natureza íntima de Deus, e como ele não conseguia fazer a prova de Deus, que Deus não é questão de prova, é questão de fé, de se acreditar, ele partiu para o estudo dos seus atributos. Através das qualidades de Deus, ele nos fez ter uma ideia melhor do que seria Deus. Então, ele veio falando sobre que Deus era eterno, que Deus era imaterial, era único, era o ser mais poderoso do mundo, era o motor primeiro, o gerador de todas as outras coisas, né? E justamente essas qualidades divinas, esse Deus único, né, o Deus dos cristãos, ele não pode sofrer qualquer pecha nesse sentido, né? Se nós acreditássemos naquele Deus, continuássemos acreditando, onde estaria a perfeição de Deus? Como acreditar num Deus que deu o seu próprio filho, né, preferido, veio em missão na Terra encarnado e sofreu em favor da humanidade, capaz de perdoar quem, inclusive, crucificou o Cristo, e, no mesmo momento, aqueles que não seguiram, condená-lo ao fogo do inferno. Então, é uma coisa que não tem muita lógica, não guarda muito sentido. E esses pensadores, esses filósofos, eles vieram quebrar esses paradigmas. Podemos seguir. Né? Inclusive, quando chegou aí na época de Lutero, né, no século XIII, ele refutou essa ideia do purgatório, ele não aceitou, né? Porque aí surgiu na história da igreja, todo mundo conhece, se procurar ver filmes ou ler sobre essas passagens, e se instalou a prática das indulgências, que eram aquelas situações, o sujeito era pecador, era um grande criminoso, ou devia, ele, através de doações poupadas para a igreja, através de patrimônio, de dinheiro, de fazer alguma doação grande para a igreja, ele tinha a sua situação espiritual melhorada, né?
Não, você ia para o inferno, mas aí, já que você fez isso aí, você agora vai para o purgatório. Começou uma negociação na igreja, e esses cristãos aí mais conservadores, eles não aceitaram. Houve a cisão da igreja, né? Foi criado, em virtude disso aí, a igreja luterana, né? São todos a mesma ramificação do Cristo, mas com ideias diferentes. Podemos seguir. E graças a Deus, né? A espiritualidade não dorme, Deus, Jesus nunca nos abandonaram, e ele, conforme havia prometido Jesus, né? Fez surgir a doutrina benfazeja dos espíritos, né? O espiritismo justamente veio para complementar e preencher essa lacuna, né? Sair dessa fase do milagre, né? Das coisas sem explicação, dos fenômenos, né? Para entrar na questão raciocinada da fé, porque a doutrina dos espíritos, ela congrega em seu bojo a ciência, a religião e a filosofia. Olha que maravilha, né? Então, essa doutrina maravilhosa nos revela que Deus é a inteligência suprema do universo, né? E a causa primária de todas as coisas, que Deus é o grande arquiteto dos mundos e que é soberanamente justo e bom. Olha a diferença daquele Deus iracundo, daquele Deus raivoso, daquele Deus do olho por olho, dente por dente, né? Por amor e perfeição. A lei de Deus, ou as leis naturais, regem todas as coisas, e todos os seres encarnados e desencarnados. É um Deus de toda a criação, né? Não é Deus, Deus, meu Deus, até hoje eu fico observando, né? O meu Deus é maravilhoso, o meu Deus é como sujeito, parece até que o sujeito é um Deus particular, né? A customização da fé, como alguns palestrantes costumam dizer. Avancemos, né? Aí, como eu já disse, não aceitar tais máximas, né? Através desses atributos divinos, né? Data máxima vênia, seria imaginar um Deus vaidoso, imparcial e inconstante, um Deus que faz acepção de pessoas, que tem preferências ou defeitos humanos, exemplo das divindades gregas. Aí eu lembrei aqui da história de Ulisses, né? Da saga de Ulisses. Ulisses foi aquele rei de Ítaca que ajudou na guerra entre gregos e troianos e venceu a guerra com aquela estratégia do cavalo de Troia. Tem até um filme muito bacana aí na Netflix que conta essa história. E ele era um guerreiro muito famoso, muito engenhoso, e foi convidado para participar dessa guerra e venceu, mas como ele comprou briga com um filho de um deus, que era Poseidon, nessa trajetória dele, depois para ele voltar para casa, que era a ilha de Ítaca, ele levou 10 anos. Poseidon botou tudo quanto é dificuldade na vida dele, porque Poseidon ficou lá, envaidecido lá, ficou chateado, porque ele enfrentou o filho de Poseidon, né? Então, nós precisamos, de uma vez por todas, assumir nossa cidadania espiritual, tendo plena consciência de que não somos uma alma ou mesmo um espírito, e sim que somos um espírito encarnado, vivendo mais uma experiência na carne. Talvez fosse mais razoável entender que a tão propalada salvação não é um milagre ou uma graça, uma concessão divina sem esforço ou merecimento, né? Aquela narrativa lá também. O camarada cometeu 1000 pecados, chegou na hora de dar o último suspiro, se arrependeu. Beleza, você está arrependido, você tá liberado e você não vai mais para o inferno, não, você vai para o céu. Isso não tem lógica diante de um sistema de justiça, né? Nem a justiça dos homens não é assim, né? Se a justiça dos homens não é assim, imagina a justiça de Deus, que é perfeita. Não tem como se conceber um beneplácito dessa natureza, né? Perceber que a tal salvação que tanto se busca é muito mais um processo individual e consciencial do espírito, que reside na paz do dever cumprido e que se adquire pela prática reiterada do bem e da caridade. Lembrando a todos que nós já ingressamos nessa fase de não fazermos mais o mal, né? Mas isso ainda não é o suficiente. Nós temos que analisar no nosso dia a dia a prática do bem pelo próprio bem. Fazer o bem quando não tiver ninguém olhando, no escuro. Fazer o bem porque é bem. Não maltratar os animais,
cuidar da natureza, não atazanar a vida dos outros, do vizinho. Isso é o bem do dia a dia, né? Vamos em frente. E conforme dantes mencionado, estamos todos sob a égide das leis da natureza, né? Lei de Deus ou leis naturais. Dentre elas, a lei de causa e efeito, ou seja, isso significa dizer que, invariavelmente, colheremos o que plantamos. Que Deus ama todas as suas criaturas, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo, sexo, opção sexual. E respeita o nosso livre-arbítrio, tanto é que cria todos os espíritos simples e ignorantes. Deus criou todos os espíritos iguais, né? Então, ontem, num dos grupos que eu participo, as pessoas têm um comodismo, né? Têm uma mania de tudo que acontece, coloca na conta de Jesus, né? O mundo vai acabar. Um criminoso matou 2 policiais, o mundo vai acabar. O sujeito matou um irmão, o mundo vai acabar. O sujeito matou uma mulher, o mundo vai acabar. Gente, isso aí é assim, Caim matou Abel. Por que Deus não intervém? É falta de estudo isso. Porque se ele for estudar o Espiritismo, ele vai entender que Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio. Então, ele tem o direito de escolher, né? Agora, as escolhas, elas vêm agarradas nas consequências. Você é livre para escolher o que você quer fazer. Você só não pode se livrar depois das consequências. Sigamos em frente. Aí Jesus, né, conforme eu já tinha falado, ele nunca falou em inferno ou perdição eterna. Essa palavra inferno existe no Novo Testamento, mas não nesse sentido de perdição ou sofrimento eterno. Pelo contrário, Jesus sempre alentou as pessoas no sentido de buscarem o bem, fugindo dessa ideia de perdição eterna. E o maior dos mandamentos para os idealistas, que somos nós, que acreditamos em algo além da matéria, continua sendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o maior legado que Jesus deixou, onde ele conseguiu condensar nessa frase todas as leis dos profetas, né? E o legado divino mestre, Jesus, do Rabi da Galileia, continua cada vez mais vivo e pulsante em nossos corações e mentes. Tem gente que fala assim, Deus, Jesus está chegando, Jesus está voltando, parece até que ele está em fundão. Mas Jesus entra nos nossos lares todos os dias, todas as horas. Quando você levanta de manhã e abre os olhos, Jesus está presente. Se você quiser ficar mais íntimo dele, pega o Evangelho, dá uma lidinha na mensagem, vai ler Paulo, né? Vai ler alguma passagem do Evangelho, você vai ver que Jesus está ali. Ele não está em corpo presente, que ele é um espírito iluminado, mas ele nos deixou o Consolador prometido, o ensinamento. Só seguir a lição. Jesus e sua doutrina de amor e de redenção. Ele não fala em perdição, ele fala em redenção. É totalmente o contrário. Vamos em frente, meus amigos. E aí nós já sabemos, né, nós que estamos um pouco já no espiritismo, algum tempinho, que se reconhece o verdadeiro espírita cristão pelo esforço reiterado que ele faz para vencer suas próprias paixões e os seus vícios mais primitivos. Aquele que procura aparar suas arestas, praticar as virtudes, melhorar e progredir moral e espiritualmente, salvando-se de si mesmo, ou seja, libertando-se do jugo do ego e das amarras de sua própria concupiscência. Aquele que, mesmo tendo consciência de sua imperfeição, insiste em polir sua pedra bruta, para auxiliar na construção de um edifício social mais justo e perfeito, não se esquecendo nunca da máxima, que fora da caridade não há salvação, e mediante o exercício diário do trabalho, da humildade, da empatia e da fraternidade. Esse é o verdadeiro espírita, né? Eu achei uma coisa muito fantástica, que as pessoas têm falado muito, né, nos grupos de filosofia que eu acompanho, nas palestras, é a questão de você salvar-se de si mesmo. Como assim? A gente fica tão preocupado em salvar os outros, né? Não quer fazer tanta coisa para salvar os outros, para salvar a humanidade, mas o que você está fazendo para salvar você mesmo? Salvar-se dos seus vícios, salvar-se dos seus preconceitos, do seu pensamento atávico, do seu pensamento de separatividade, do seu pensamento de que achar que você, porque tem um curso superior, é melhor que o outro,
que você tem uma condição material é melhor que o outro, se você nasceu branco, você é melhor que o outro. Então, nós temos que, antes de procurar salvar a humanidade, salvarmos nós de nós mesmos, porque nós viemos nessa trilha aí dessas encarnações com sérios defeitos, com sérios vícios para serem exterminados, para serem combatidos. E vamos seguir, que a Sapucaí é grande. Né? Não descuidando nunca da excelsa orientação, né? Orai e vigiai. Além do indispensável, amai-vos e instruí-vos. Eu acho que uma das coisas que mais me fascina no estudo do Espiritismo é que ela te convoca o tempo todo à instrução. Né? Quem não gosta de ler, quem tem preguiça de estudar, dificilmente vai continuar no Espiritismo. Primeiro que, dependendo da obra que você vai pegar, você tem que ter pelo menos um dicionário do seu lado. Né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas você pega uma Joana de Ângeles, nossa senhora, que palavreado difícil. Eu adoro, né? Eu gosto muito da língua portuguesa. Você vai ver outros autores também de um vocabulário mais rebuscado. E olha que eles fizeram muito esforço para falar numa linguagem mais acessível para a gente. Para eles não foram fáceis, não, porque tem espírito aí que já está bem mais na frente. Né? E o que nós temos que fazer? Não tem outro caminho. É amar muito e estudar, porque se você não estudar, você não vai aprender a amar direito também. E assim, limpando o vaso interior e oxigenando a mente, cuidando do corpo e da alma, selecionando melhor os pensamentos, os sentimentos e os atos, finalmente evoluir para a construção do nosso céu particular. E já tem gente que já vive no céu, gente. Não se iluda, não. Hoje eu estava até fazendo a brincadeira, que é quem não conhece aquelas pessoas, né? Você chegar para ela e falar assim, a Terceira Guerra Mundial estourou. Para ela continua a mesma tranquilidade, a mesma paz, a mesma... Ela já conseguiu avançar nessas questões, né? Cada vez mais cônscios, somos grandes antenas emissoras e receptoras, e que o universo capta, vibra e devolve tudo aquilo que irradiamos, e possamos melhorar, para nos melhorar e realmente amar o próximo, né? Porque fora da caridade não há salvação. Qual é a melhor forma de caridade? Não é, hoje em dia, mais tanta questão material, que às vezes é necessário que a gente, né, se envolva em campanhas, né, de doação material, de socorro daquelas populações mais carentes. Mas a maior caridade hoje que você pode fazer é dar atenção, é gastar um pouco do seu tempo com a outra pessoa, é sair do seu mundo particular e dar um passo em direção ao próximo. Às vezes só para ouvir, às vezes só para ser aquele ouvido, né? Para a pessoa poder desabafar e se sentir importante, se sentir querida, respeitada. Né? Hoje mesmo, nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa reunião lá do grupo da infantil, das crianças e dos pais, lá na área do Banesh, né? Foi uma atividade extra-casa, né? Foi praticamente um almoço, mas foi tão bom, tão maravilhoso, onde nós nos reunimos entre os pais, frequentadores antigos da casa e novatos, e foi uma experiência maravilhosa, né, de congraçamento, de um ouvir um pouco a dificuldade do outro, dar abraço, de rir, de brincar com as crianças. Isso também é caridade. Digamos. E aí, não quero perturbar vocês demais, porque depois eu quero ouvir vocês também. Talvez nós ainda, né, na maioria de nós, inclusive eu, tenhamos ainda uma visão um pouco equivocada de Deus, porque nós não temos ainda a condição moral, né, ou até intelectual para tentar definir Deus, porque ele não pode ser particularizado, formatado, nomeado ou delimitado qualquer credo. Imaginar Deus como um velho de barbas longas e que mora nas nuvens é apequená-lo. Deus não cabe dentro de nenhum nome ou conceito, pois ele é amplo e absoluto. Qualquer religião que queira nomear ou formatar Deus, na verdade, o apequena e, consequentemente, diminui o homem. Deus é amor infinito, e o amor legítimo é livre.
e não cabe em amarras. Este sim é o Deus que deve ser fundido nas almas simples e aniquiladas, aquelas que se elevam e que permanecem somente na vontade e no desejo do amor. Esse comentário aí é da professora Lúcia Helena, numa palestra que eu ouvi dela, falando sobre esse livro, O Espírito das Almas Simples, da editora Vozes, que foi escrito por Margaret Poretti. Ela foi uma mística que viveu na época do medievo, e ela foi queimada pela Inquisição, em 1310. E eles tentaram queimar esse livro dela, mas aí, devido ao heroísmo de algumas pessoas que esconderam, correram até risco de vida, conseguiram salvar essa obra. Ela vem ampliando demais a nossa visão sobre o Deus, saindo daquele Deus, né, ranzinza, daquele Deus problemático, daquele Deus cheio de problemas, e ela vem ampliando, abrindo um leque na nossa frente sobre o que é Deus, o que seria Deus. E vocês podem ter certeza que nem na Inquisição, os teólogos daquela época não ficaram nada satisfeitos. Ela foi condenada a morrer na fogueira, ela não retirou uma vírgula do que ela escreveu, né, e deixou esse legado aí a respeito desta questão. Vamos em frente, Heraldo? Já é a conclusão aí, mas tem mais uma conclusãozinha ainda. Eu trouxe aí esse pensamento, eu ouço Kelly falar muito dele, que ela estuda, né? Que é dessa Rábia, né? Que viveu 800 depois de Cristo, que ela fala isso aí, e eu acho fantástico. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Você vê que ela, né, 800 anos depois de Cristo, ela já tinha dado um passo bem à frente do que é a ideia de Deus, esse relacionamento, que ela queria ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? E aí, se você puder voltar para o primeiro slide, Geraldo. E aí eu queria agora fazer algumas considerações e deixar aberto também para quem quiser falar, que, por exemplo, né, no budismo, eles não têm a ideia de Deus, esse Deus personificado que nós temos, esse Deus quase que antropomórfico, né? Que a gente, quando imagina Deus, a gente pensa na imagem humana. O budismo ele está mais para um Deus assim, um Deus imanente, né? Que talvez se confundisse com a própria natureza. Não é panteísmo, né? Panteísmo é outra coisa, não é aquela ideia de que tudo faz parte de um todo e que com a morte essas partículas voltariam para esse tudo como se fossem gotas no oceano. Não é isso. Mas no budismo, por exemplo, eles não têm a figura de Deus. O Buda mesmo ele não é considerado um deus. O Buda é um ser iluminado que encontrou, né, a sua luz, né? E outros segmentos religiosos também, eles não têm essa ideia de um Deus, né, personificado, como eu falei. Geralmente, essas três religiões advieram de Abraão, são as três religiões monoteístas, que é o judaísmo, né, o catolicismo, o cristianismo e o maometismo. Essas três religiões, elas têm essa ideia de Deus. Dentro dessa ideia de Deus, também tem no imaginário essa questão do paraíso, né, do céu, às vezes do inferno, cada um de uma maneira diferente, mas existe essa cogitação. Eu lembro que um pouco tempo atrás passou uma novela na Rede Globo, Enfoque Espírita, me fugiu o nome agora, foi um sucesso muito grande, que aparecia os irmãos desencarnados num local como se fosse o nosso lar, por exemplo, e aquele pessoal todo de branco, sentado numa relva, lá numa grana, ouvindo palestra. Eu falei, meu Deus, se eu fosse o céu, foi isso aí, eu vou pedir desligamento, porque eu não vou aguentar ficar num lugar desse. Ainda bem que depois, passou o tempo, eu fui ler a obra, né, o nosso lar, fui ver o filme, e aí eu percebi, né, que o André Luiz, quando chega lá no outro lado, ele ainda iludido pela matéria, e chega no hospital lá
e queria trabalhar como médico, né? E o primeiro trabalho que eles escolhem e atribuem a ele é para trabalhar na cozinha, ajudando a fazer comida, na limpeza, né? Eu falei, opa, aí já para mim já está um pouco melhor, né? Porque descanso eterno é complicado. A gente às vezes sai de férias, né? Tira esse programa o ano todo, tira 30 dias de férias. Quando chega no 10º dia, você não aguenta mais de ficar sem fazer nada, você já está doido para voltar, para mexer com planta, para mexer com madeira, para fazer qualquer coisa, menos ficar parado, né? Porque o que está parado na natureza, na verdade, está morto. Na natureza, tudo se movimenta, tudo está em perpétuo trabalho. Não somos nós que vamos querer ser diferente, né? Então, eu queria pedir desculpa aí alguns companheiros, aqueles que estavam imaginando aí aqui desencarnar e ia chegar numa estância, né? No spa, né, de 5 estrelas, ficar lá com tudo bom e maravilhoso, o negócio não é muito bem assim por aí, não, tá? Eu acho que nós ainda temos muito trabalho para fazer nessa encarnação e do lado de lá mais ainda, né? Então, seria essa a provocação que eu trouxe, né? As últimas palestras que eu tenho ouvido, eu falei uma frase aqui que eu ouvi da monja, uma monja budista falar, sobre a questão da cidadania espiritual. Nós temos que sair dessa fase infantil da espiritualização. Achar que Deus está no status dele é pronto para nos servir. Eu vou fazer aqui 10 preces para Deus que ela vai me ajudar a arranjar um emprego. Eu vou fazer uma novena porque Deus vai casar minha filha com um homem rico. Tem que ser rico, senão eu vou acender uma vela para Santo Antônio, porque até o final do ano minha filha vai desencalhar, vai casar. E sair dessa fase também infantil da vida, é que achar que a vida é maravilhosa, no sentido de ser lúdica. A vida não é maravilhosa. A vida ela é como ela é. Não existe felicidade como destino, como porto. Talvez a felicidade esteja no caminho que a gente percorre. Agora, não tem jeito. Eu acho que foi o Daí que falou isso uma vez para a gente, numa das suas palestras. Às vezes a gente fica pedindo a Jesus nas nossas preces tolerância e paciência, ele manda a prova para a gente. Toma prova e toma prova. Você não quer ser paciente? Então é através do exercício. Não é se livrar dos problemas, né? Não é negociar com Deus, não é fazer indulgência. Eu quero levar uma vida tranquila, deitado na rede, ouvindo Belchior a tarde toda. Não é isso, né? Em que parece que é maravilhoso o som do Belchior, né? Mas a vida reclama da gente muito mais do que isso. Inclusive, tem gente, por exemplo, eu falei com os meninos lá na reunião hoje, que era um encontro de família, tem gente que casa buscando a felicidade no casamento, né? É muita infantilidade, né, da pessoa hoje, em pleno século XXI, querer procurar a felicidade no casamento, né? Porque casamento não é lugar para você ser feliz. Casamento é lugar para você se exercitar, se doar, se anular, você servir, para você aturar e ser aturado. É um processo de crescimento. Não é parque de diversão, nem jardim de infância. Não é self-service, sorveteria, que você pode chegar lá e escolher o sorvete que você quer. Não é isso. Então, nós temos que dar um passo a mais nessas discussões, né? Eu ouvi uma vez um rapaz falando que ia casar porque queria fazer sexo direto. Eu falei, rapaz, você está errado, eu não estou te orientando direito. Você está confundindo as coisas. Então, eu trouxe essa palestra, esse pensamento para vocês, e estou aberto aí, porque eu acho que nós temos que discutir esses temas do ponto de vista filosófico-religioso. E o Espiritismo nos permite, graças a Deus. Geraldo, tira o compartilhamento para a gente poder falar. Isso. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Spirited, que a federação está fazendo, eles são 20 minutos de palestra e depois são mais 20 minutos de discussão.
Então, nós estamos fazendo um ensaio aqui, né? Fazendo uma coisa que nós temos um tempinho para poder discutir. Eu só queria fazer uma provocação, que eu costumo comentar que o nosso grande problema é que a gente não vivencia o conhecimento que nós temos. Nós temos muito conhecimento. Nós temos a oportunidade de ter contato com obras maravilhosas, palestras maravilhosas. Nós temos o contato com a internet, com várias oportunidades de aprender muita coisa. Só que o problema é que a gente não vivencia isso que nós aprendemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de a gente não personificar, como bem o Mário explicou, a gente não deve personificar Deus, como se Deus fosse aquele velhinho sentado numa cadeira e vigiando todo mundo, bisbilhotando, né? Seria o termo certo. Foi essa visão que eu tive de Deus desde criança, né? Depois de um muito bom tempo que eu fui conseguir entender. E eu recomendo a todo mundo, para entender Deus, ler o capítulo 2 da Gênesis, que ele dá uma definição perfeita de Deus. Mas veja bem, quando nós vamos às vezes corrigir um filho, uma criança pequena, e é muito comum a gente falar assim num ato falho, olha que Deus está olhando, né? Não faça isso que o Papai do Céu está vendo. Então, o que nós estamos passando para a criança? Nós estamos personificando para eles também aquela ideia que nós... E todo mundo faz isso, né? De coisa, de dizer que o Papai do Céu, ou Deus, ou coisa, está olhando aquilo. Não, não é assim. Então, o grande problema que nós temos é de vivenciar realmente o conhecimento que nós temos. Ponto. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Aproveitar, Eudaí, essa deixa sua aí, de que é uma coisa complicada, né? Porque a gente ensina nossos filhos que nós não devemos mentir, mas nós usamos de mentira com eles, às vezes, até de forma bem intencionada, né? No passado era muito comum, meu pai falou, oh, não vai lá fora não, senão a mula sem cabeça vai pegar vocês. Mas papai, ela nem cabeça tem, como vai achar a gente? Então, era esse tipo de comparações, né? de mecanismos que as pessoas usam, e, infelizmente, na história da religião, foi usado muito esse artifício. Só que hoje, se você for conversar com esses jovens mais novos, por exemplo, antigamente, a história do Papai Noel. Hoje, se você for contar para uma criança de 8 anos, ela vai ficar rindo, ela já não, a inteligência dela já avançou, ela já não aceita mais esse tipo de lenda, né? Tão barata, assim, tão rasa. Então, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que não só adianta a gente estudar e ouvir palestra, a gente não transformar isso na nossa prática diária, né? Que é um grande desafio. A gente tentar sair deste caminho, esse caminho comum, né? Por exemplo, eu falei hoje, né, lá para os meninos, a gente fica usando esses clichês sem se aprofundar. Ah, você quer ser feliz? Não precisa fazer nada, não. Vai para casa e ama a sua família. Parece tão fácil, né? Tão simples. Tá? Os problemas da humanidade estão todos resolvidos. Mas nós, como espíritas, temos que passar para essas pessoas os instrumentos. Através de como você vai conseguir fazer isso. Não é você chegar lá e achar que você vai entrar dentro de casa, vai amar todo mundo que está na sua casa, não. Porque nós sabemos muitas vezes que, às vezes, num círculo familiar, vem inimigos de vidas passadas. Às vezes é uma oportunidade para acabar com aquela rixa, né? Às vezes, pessoas que se mataram em outra vida e voltaram como irmão encarnado. Então, a coisa não é tão simples, tão superficial, né? A gente dar essas respostas vazias, às vezes, para as pessoas. Era isso. Mais algum comentário, gente? Ô, Mário, eu queria lembrar de uma coisa também importante dentro desse contexto aí, né, do que você comentou, que na época aí que o Espiritismo foi codificado, o Kardec, que estava naquele ambiente ainda muito academicista, né, muito materialista, principalmente, dos cientistas no início do século XIX, e o Kardec propositadamente ele despersonalizou aquela figura de Deus, né? Ao perguntar lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não quem é Deus, mas o que é Deus. Então, quando ele fez esse o que é Deus, ele exatamente tirou aquela figura do homem barbudo aí, que as pessoas viam, né? Aquele mal, aquele que castiga e tal.
Então, ele já mudou o campo da discussão filosófica, né? Então, a inteligência suprema, mudou muito, não quem é Deus, despersonalizou, que é a coisa que Deus vinha sendo personalizado muito através dos tempos aí por várias religiões, né? Então, ele tirou essa pecha aí e trouxe a coisa para um campo mais amplo, de maior amplitude, ao dizer não quem é Deus, mas o que é Deus. Então, isso mudou o patamar da discussão aí. É isso que eu queria lembrar, ponto. E a confusão também que existe quando se compara, fala que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, né? Então, são bolas divididas que vão se criando, né? De coisa que é complicada. A mesma coisa a questão da ressurreição e reencarnação, a criação do purgatório. Então, são tudo coisas assim, polêmicas que vão criando de acordo com o interesse que as pessoas têm de manter o poder, né? De manter o status quo. E hoje a fé raciocinada, ela praticamente, você não tem como justificar isso aí de maneira racional, não tem. Então, as pessoas vão aceitando assim, porque é mais cômodo ir aceitando sem questionar. No momento que tem o questionamento, não tem como sustentar nenhum tipo de coisa assim. Mas Aí eu queria lembrar mais uma coisinha também na fala do Mário ali, que eu fiquei olhando bem para a cara da Kelly na hora que ele falou ali. Você vai procurar a felicidade no casamento, então eu entendi o sentido dele. O problema é procurar a felicidade no outro, né? Não é propriamente o casamento, coitado, foi só a vítima da fala, mas se procurar a felicidade no outro é muito complicado. Você vai namorar porque estou muito infeliz, vou arrumar uma namorada. Eu estou muito feliz, eu vou entrar aqui para fazer um cursinho, vou entrar para cantar no coral, não sei o quê, para ver se eu fico feliz. Então, é você procurar a felicidade fora de você. Lá o Eclesiastes já falou que a felicidade não é deste mundo. Então, a felicidade possível a gente encontra aqui em todos os locais, seja no casamento, seja morando junto, mas não no outro, porque se eu colocar a minha felicidade na mão do outro, aí eu estou ferrado, porque se o outro não quiser que eu seja feliz, aí eu vou ser infeliz o resto da vida. Você salvou a pele do mar, hein? Mas eu sou muito feliz no meu casamento. Aqui, eu queria aproveitar essa deixa incrível do Heraldo aí e dizer uma questão também que tem afligido muitas pessoas, é a questão da ansiedade e da depressão. Uma forma de se combater um pouco isso é você não se demorar mais no passado, nem viver em função do futuro. As pessoas têm chamado muito a atenção para essa questão, até numa questão de higiene mental, psicológica e espiritual, de você tentar ser integral, ou seja, estar inteiro naqueles momentos que você está participando. Hoje, por exemplo, nós fizemos um encontro lá um grupo da Casa Espírita, e foi maravilhoso, porque ninguém ficou no celular, todo mundo conversou, trocou ideia, foi aquela alegria contagiante, parecia que a gente não queria que o dia acabasse. Então, ali não tem espaço para depressão, não tem espaço para ansiedade. A felicidade, o caminho da felicidade, talvez é a gente tentar viver mais o presente, ser grato por tudo que Deus tem nos oportunizado, os talentos que Ele já nos entregou, né? Através do trabalho, não precisa fazer muita coisa, não. Tem gente querendo se envolver em obra muito grandiosa, não. Às vezes, esses trabalhos de formiguinha aí, que o Espiritismo nos ensina, ele é tão importante quanto as grandes obras. Era isso. Ô, Mário, você está falando sobre a questão da reunião que a gente fez hoje, sobre a importância de você estar vivendo o presente, estar focado no aqui e agora, e hoje lá, e ouvindo você falar como que as crianças ensinam com maestria isso para a gente, né? Um grilo faz sucesso, um gatinho que surge do meio do nada faz sucesso, uma árvore caída faz sucesso, e ainda comentei com a Kelly hoje, eu voltei de Vitória pensando em quantas vezes eu não podo meus filhos, faz isso, faz aquilo, naquele momento deles de euforia ou barulho que criança faz mesmo, né? E aí você quer botá-los em caixas, fala mais baixo, seja assim, seja assado.
E aí, hoje, eles ensinando com maestria o viver aqui agora na simplicidade, né? Verdade. Obrigado, Larissa. Kelly, alguma coisa? Aqui. Meu? É interessante, né, da fala do Mário. Marisa está lembrada realmente, né, o gatinho fez sucesso, a árvore caída fez sucesso, e a gente olhando ali, e eles queriam que a gente jogasse futebol, tá, gente? Foi doloroso, foi difícil, porque nós jogamos futebol, eles queriam que a gente jogasse futebol depois do almoço, e aí já viu, né, falaram, daqui a pouco nós vamos cair aqui, instalado no chão. Aí, sobre a palestra do estudo, né, essa reflexão que o Mário trouxe, quando ele falou, trouxe essa parte histórica, né, tratando da indulgência, aí eu já fiquei pensando com os meus botões, se nós ainda, será não, né, ainda temos isso tão forte, nós estamos negociando um pedacinho do céu, ainda vivemos isso dentro da gente, essa compra, né, essa venda de indulgência, algo tão forte, né, a gente sabe que culturalmente trazido, né, pela cultura, pela Igreja Católica, né, em particular, e a gente sabe que isso é uma coisa, mas a gente até que ponto, né? E aí o doutor André fala dessa visão antropomórfica de Deus ainda, que por mais que a gente esteja aqui estudando, refletindo, a gente ainda permanece querendo, falando coisas para nossas crianças, ó, Papai do Céu, estou de olho em você. Então, como que isso ainda é uma coisa difícil da gente estar vencendo? Ainda falando de criança, que é uma realidade assim, que a gente tem, que conviver com criança é um aprendizado constante. E eu lembrei aqui também, aí, o pessoal falando de criança, da fala, do encontro que a gente teve na casa do doutor Daí, ele foi na Páscoa, e a gente falando sobre ressurreição, o sacrifício de Jesus. Pedro, aí a gente teve lá os símbolos, né? A gente falando sobre o símbolo, sobre a cruz, e Jesus se sacrificou por nós, e Pedro olhou para minha cara e falou assim, isso? Por que ele fez isso? A pureza das nossas crianças, né? A pureza, e é com eles que a gente aprende muita coisa, sabe? Muita reflexão. Mais uma coisa que fala de criança, que também eu achei muito interessante, numa palestra que eu estava ouvindo, uma criança chegou da escola e perguntou para a mãe, né? Mãe, como é que você nasceu? Aí a mãe, com aquela dificuldade, ela disse, criança é um desafio, né, para nós chegar a nota até na boca, né? A gente vem assim, não sabe o que dizer. E aí a mãe falou, olhou, pensou, falou, foi uma cegonha que trouxe, né? Eu nasci através de uma cegonha. E minha avó? A sua avó também, ela foi uma cegonha. Aí a criança foi embora, né? Lá, e a mãe foi lá curiosa olhar as anotações da mãe, da criança. Aí a criança ficou lá. 2 gerações seguidas, ninguém nasceu, na minha família não teve nenhum parto natural, normal. Então, às vezes, a gente está aqui, as crianças estão, há 10 anos luz na frente da gente. E com elas a gente aprende muito. Mas foi muito bom, gente. Muito bom, Mário. Adorei, tá? Não é porque você é meu marido, não, mas você arrasou. Irineu, algum comentário? Justo. Eu só queria lembrar que Jesus falou assim que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas caminho para onde? Né? Para a verdadeira vida. Aí a gente tem que descobrir qual que é a verdadeira vida. O Zé Mário ele falou muito da verdadeira vida, que é aquela que é real, né? Então Jesus só quer uma coisa que a gente faça nesse caminho. Ele vai ser nossa luz. E quando ele colocou luz em nossa mente, a gente não esqueceu o amor. É fazer esse caminho com amor, cada um do seu ritmo, do seu jeito, com as pessoas que quiser, que puder, mas não esquecer de amar as pessoas, de amar-se a si mesmo. O amor é o foco. Então, não é complicado, a salvação é muito simples, desde que a gente encontre o jeito de andar no caminho, né? Exige coragem, é claro, exige força, mas, sobretudo, amor. Ponto. Mais algum comentário, gente? Então, vamos encerrar. Eu vou pedir para o seu Valmir fazer a prece de encerramento. E se ele tiver a grata oportunidade de cantar uma musiquinha depois...
Vamos lá. Nos resta agradecer a Deus a oportunidade que tivemos hoje de uma fala em que nós tiramos um grande proveito, que desta forma nós vamos colocando em nossas vidas tudo aquilo que aprendemos, que nos desperta, que nos faz crescer, que nos envolve, para que nós possamos andar adiante, sempre melhorando a nossa condição espiritual. Pedindo a Jesus que Ele nos ampare sempre e abençoando sempre, abençoando também a nossa casa espírita. E que Ele esteja conosco, nos amparando, que assim seja. Então, vamos a uma musiquinha que a doutora Daí pediu. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia e encontra sempre as falas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidade em teu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e nas galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. Isso aí, gente. Obrigado, senhor Valmir. Parabéns. Boa noite a todos.